Olá, hoje trataremos sobre o conceito de consumidor, abordando teorias e jurisprudências, e iniciaremos falando a respeito da pessoa física. O conceito de consumidor está presente no segundo artigo do Código de Defesa do Consumidor, onde é definido como consumidor aquele que adquire ou utiliza produto como destinatário final. No contexto do mercado, a pessoa física como consumidora, ou seja, aquela que busca adquirir ou utilizar um produto para uso próprio, é o alvo principal das empresas que produzem serviços, pois elas geram demanda e movimentam a economia. Entre as teorias existentes sobre o consumidor e a busca do significado do termo destinatário final, há teorias finalistas puras, a qual considera o consumidor aquele que adquire no mercado de consumo, produto ou serviço, de modo não profissional, ou seja, apenas para uso próprio ou uso de terceiros, a quem o adquirente ceda e não revenda para outras pessoas. Desse modo, com a base na teoria finalista, está abrangendo consumidor apenas como pessoas físicas, excluindo as empresas e pessoas jurídicas. Nessa teoria, entendemos que caso uma empresa tenha um problema, ainda que como destinatário final, ela deve resolver o problema na área civil. Então, portanto, quando a empresa ela tem um problema com o fornecedor, ela deve resolver diretamente com ele. Conforme o acórdão proferido pela 6ª Turma Civil do Trabalho de Justiça do Federal, à luz do que prevê a teoria finalista disposta no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, o Código Consumerista não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar a sua atividade, não sendo o destinatário final do produto. Esse é o acórdão 119.191.2 do relator Esdras Neves, da 6ª Turma Civil, e a data do julgamento é 7/8/2019. O conceito da teoria finalista é justificada por doutrinadores, justificando que os bens entram na cadeia produtiva. Mello explica o seguinte: verifica-se por essa teoria que a pessoa jurídica ou profissional dificilmente poderão ser considerados consumidores, na exata medida em que seus defensores reservam tal conceito tão só para as pessoas físicas que retiram do mercado de consumo um bem ou um serviço para o seu uso pessoal ou de sua família, como usuário final. Ocorre que, atualmente, a teoria finalista é adotada nos tribunais, porém de forma mitigada, pois possui o seu conceito destinatário final, mas ultrapassa a abrangência de somente ter como consumidor a pessoa física. Então, ela vai abrangindo também a pessoa jurídica, dependendo do caso, principalmente quando houver vulnerabilidade. Essa é a questão mais importante. Conforme um recente julgado do Tribunal da Justiça do Distrito Federal, ele fala sobre a possibilidade de mitigação do seu conceito, estendendo o Código de Defesa em pessoas jurídicas vulneráveis. Conforme o acórdão 119.6396 do relator James Eduardo Oliveira, ele fala: o Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a vulnerabilidade do contratante. Desse modo, embora haja uma teoria finalista pura, a proteção da pessoa física exclusivamente, que também é adotada no nosso ordenamento, a mitigação foi considerada pelo Tribunal Superior de Justiça e é o que vem sendo aplicado até o dia atual. Conforme o agravo em recurso especial 1285.559, essa corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Boa noite. Eu estarei falando sobre o consumidor na relação de pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, também define como consumidor a pessoa jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mas, para que a pessoa jurídica seja amparada pelo Código, é necessário que se evidencie a vulnerabilidade perante aquele fornecedor e que a utilização do serviço ou produto seja obtido com fins de destino final, ou seja, ela deve ser utilizada dentro da própria empresa. Assim define o Código de Defesa do Consumidor. Mais adiante, a gente mostrará que não necessita tanto dessa destinação final, né? Desde que ela comprove a vulnerabilidade. Sobre essa vulnerabilidade, Humberto Teodoro explica que, diferentemente da pessoa física, que não necessita de comprovar que é vulnerável, a pessoa jurídica ela deve comprovar de imediato, né, assim que ela já adentra com o processo no defesa do consumidor, que é vulnerável. Então, Humberto ainda cita que, quando não confirmada essa vulnerabilidade, a pessoa jurídica deve ser protegida pelo Código Civil, né? Ela deve ser amparada pelo Código Civil e não protegida no Código de Consumidor. O CDC, ao incluir as pessoas jurídicas como consumidora, ela não exemplifica e deixa claro, né, como seria essa pessoa, como seria essa relação de pessoas jurídicas dentro do CDC. Então, a doutrina e a jurisprudência firmaram duas teorias. A primeira delas é a teoria maximalista. Ela abrange mais o sentido de consumidor, né? Então, para ela, ocorrendo uma relação de consumo, independente de pessoas físicas ou jurídicas, jurídica com jurídica, se considera como consumidor, né? Ele não faz essa diferenciação da destinação ou da vulnerabilidade. Então, é uma teoria mais abrangente que pega toda a relação de consumo, toda a relação do mercado como consumidora. Uma grande crítica a essa teoria maximalista vem do doutrinador José Geraldo Brito Filomeno, que diz, abre aspas, não pode ser considerada consumidora a empresa que adquire máquinas para a fabricação de seus produtos ou mesmo uma copiadora para seu escritório e que venha apresentar algum vício. Isso porque referidos bens certamente entram na cadeia produtiva e nada tem a ver com o conceito de destinação final. Fecha aspas. Como o Filomeno diz, né, que é importante entender o destinatário final para entender a teoria maximalista, né, porque ele é tão crítico a essa teoria, eu trouxe a doutrinadora Cláudia Marques para explicar o conceito. Abre aspas. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado para adquirir ou simplesmente utilizá-lo. Agente que coloca um fim na cadeia de produção, né? E não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor final. Ele está transformando o bem para oferecer, por sua vez, ao seu cliente, ao seu consumidor. Fecha aspas. Então, Cláudia, ela define que o consumidor final é aquele que leva o produto para casa, né? Então, não abarcando a teoria maximalista, que abrange tanto. É por isso que José Filomeno ele é tão crítico a essa teoria. Agora, para os adeptos à teoria finalista, eles defendem que a pessoa jurídica pode se caracterizar como consumidor, devendo ser levado em consideração os termos já mencionados, né? A vulnerabilidade e a destinação final, que eu acabei de trazer o conceito. Eles baseiam-se nos artigos 2 e 4, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, para os finalistas, né, o consumidor de pessoa jurídica, ele deve comprovar que existe a vulnerabilidade e a sua destinação final do produto. Então, ele não pode comprar um produto que ele vai usar na sua cadeia de produção e incluir ele como consumidor, não. É um produto que ele utiliza dentro da sua empresa, mas que não gera
preço, não gera valores no consumo final, no seu produto final que vai para o consumidor. Então, a teoria finalista, ela se estabiliza assim, comprovando a vulnerabilidade e a destinação final do produto. Paulo Cury traz um exemplo para a gente, abre aspas. Há aqueles produtos e serviços adquiridos pela pessoa jurídica, por exemplo, um ar-condicionado para uma loja de calçados, que não tem a ver com o seu objetivo, a sua atividade fim. Daí decorre a conclusão de que a aquisição de produtos e serviços relacionados com a atividade fim da empresa o exclui do conceito de consumidora, bem como a aquisição de qualquer bem fora da atividade fim da pessoa jurídica a inclui no conceito de consumidor. Fecha aspas. Depois de explicada as duas teorias, agora eu vou trazer um entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Ele tem aplicado majoritariamente a teoria finalista matigada ou aprofundada para definir o consumidor que possui personalidade jurídica. O tribunal entende que mesmo a pessoa jurídica não seja a destinatária final do produto ou do serviço adquirido, para ser amparada pelo CDC, ela deve estar em situação de vulnerabilidade em 3 aspectos: técnica, jurídica ou econômica em relação ao seu consumidor, não necessitando ter as 3 vulnerabilidades, desde que comprove que haja uma vulnerabilidade, ela já se enquadra no CDC. Então, o STJ ele firmou esse entendimento e faz imprescindível a análise probatória da hipossuficiência desse consumidor, né, dessa pessoa jurídica. A jurisprudência que eu trago agora é de um agravo interno, né, do STJ, que diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor não se aplica em caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, teoria finalista ou subjetiva. Tem-se mitigado a aplicação dessa teoria quando ficar comprovada da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que também não se verifica na questão em tela. A aplicação do CDC decorreu unicamente do fato de ser um bem, energia elétrica, oferecido no mercado de consumo, condição que não atrai a incidência da proteção consumerista à pessoa jurídica, empresa dos estirenos. Para tanto, existe-se a demonstração do uso finalista do bem, desvinculando da implementação da atividade econômica, né, da atividade principal da empresa, ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, requisitos ausentes, como se observa na decisão estadual. Logo, é de rigor o afastamento do entendimento no sentido de haver relação de consumo entre as partes. É um agravo de instrumento de número 1401381 de São Paulo, do relator ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, julgada em 24 de junho de 2019. Em resumo, né, a gente pode concluir que o STJ ele tem aderido à teoria finalista mitigada, né? Então ele aplica essa vulnerabilidade como ponto imprescindível para caracterizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ela é super importante, ela não pode deixar de ser averiguada, né? Então o consumidor ele deve, assim, né, como eu já disse, ao entrar com esse processo, ele deve comprovar que há essa hipossuficiência, né, como a jurisprudência acima afirma. Consumidor por equiparação ou bystander. A Lei 8.078 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, ela prevê em seu texto legal a existência do consumidor por equiparação, ou chamado bystander, que nada mais é do que um grupo ou um indivíduo que sofre os efeitos de certo produto ou serviço e ele se iguala ao destinatário final. De início, o artigo 2º, parágrafo único do referido código, ele já introduz uma ideia genérica do consumidor por equiparação, onde ele conceitua e define como um coletivo de pessoas, ainda que indetermináveis, que tenham sido atingidas dentro de uma relação de consumo,
mesmo que essas não façam parte diretamente de um negócio jurídico. Ele não é um consumidor padrão, que a gente fala de stricto sensu, né? Já na seção 2 do Código, o artigo 17, ele traz o consumidor por equiparação como uma vítima de um evento, ou seja, todos que foram lesados por uma relação de consumo. Então, dessa forma, entende-se que o direito do consumidor, ele busca a proteção dos indivíduos vulneráveis, que se encontram lesados por uma irresponsabilidade, erro ou omissão de um fornecedor. Já um caso prático, para poder elucidar melhor a situação, ocorreu lá na 10ª Unidade Jurisdicional Civil da Comarca de Belo Horizonte, onde havia uma relação de consumo com a empresa Claro, onde o autor ele pleiteava o efetivo cumprimento do plano contratado e ele também requeriu o ressarcimento de valores cobrados indevidamente. Então, no decorrer do processo, foi acionado, requerido pelos advogados do polo ativo, a inserção da senhora Maria, que era esposa do promovente da ação, como parte no processo, como parte do polo ativo, usando como justificativa a questão do consumidor por equiparação, já que não só o promovente, mas toda a família mantinham acesso ao fornecimento do serviço, que era multicanal e internet, serviço de internet. Em trecho dos embargos de declaração, foi requerido a inclusão, onde se fala: de outro lado, além da esposa do promovente possuir procuração para representá-lo no foro em geral, é consumidora por equiparação, segundo o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois utiliza, juntamente com o marido, o serviço de telefonia, TV e internet contratados com a promovida, objeto desta ação. Então, não apenas o contratado com o contratante, a contratada com o contratante, haviam essa relação, mas sim todas as pessoas que utilizavam dos respectivos serviços, Então, diante da manifestação, o juízo deu a seguinte decisão, que, deferindo o pedido formulado pelo autor, já que verifica-se que a mulher do autor figura como consumidora por equiparação, mormente em se considerando que utiliza os serviços prestados pela ré. Ainda no panorama da equiparação entre os consumidores, o STJ julgou o recurso especial de número 1281090 de São Paulo, que deu provimento ao pleito de alguns moradores que foram atingidos por um avião comercial em um acidente aeronáutico. Um avião da linha TAM, Linhas Aéreas, modelo Fokker 100, no ano de 1996, ele caiu em cima de algumas residências do bairro Jabaquara, na cidade de São Paulo, e deixando alguns mortos e feridos. Para tanto, foi julgado pela tribuna e reconhecido a relação de consumo entre os moradores da residência atingida e a empresa ré. A ementa fala uma responsabilidade civil, acidente aéreo, pessoa em superfície que alega abalo moral em razão do cenário trágico, queda de avião nas cercânias de sua residência, consumidor por equiparação, artigo 17 do CDC, prazo prescricional, Código Civil de 1916, inaplicabilidade, conflito entre prazo previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, e no Código de Defesa do Consumidor, prevalência deste, prescrição, todavia reconhecida. Então, ao longo do acórdão, das decisões, dos votos, foi reconhecido pelos ministros que seria aplicado o Código de Defesa do Consumidor para as vítimas que sofreram lesões psicológicas, lesões físicas derivadas desse acidente. Apesar de não terem um contrato direto com a empresa ré, não ter um vínculo direto, essas pessoas, esses moradores, eles foram vítimas do acidente.
então remetendo diretamente ao artigo 17. Haja vista que as vítimas de acidentes aeronáuticos localizados na superfície, eles são, sim, consumidores por equiparação. Então, foi aplicado as normas do CDC. Essa jurisprudência é muito interessante, já que ocorreu um caso parecido há alguns dias atrás, em Belo Horizonte, onde um avião de proporção bem menor, né, mas ele chegou a colidir, a cair sobre uma residência na região noroeste de Belo Horizonte. Esse acidente gerou algumas lesões também físicas nos moradores, deixou destroços, né, problemas estruturais na residência e provavelmente deve ser levado para essa vertente do consumidor. Se comprovada essa relação de serviço, essa prestação de serviço do avião, pode ser levada a essa vertente. Seguindo pelos textos legais, o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma ideia de consumidor potencial virtual. É uma ideia bem interessante, já que refere-se às práticas comerciais, à oferta, à publicidade, ou seja, os indivíduos que estão expostos a certos eventos falaciosos, como, por exemplo, um consumidor que é atingido por uma propaganda enganosa, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço. Então, o artigo 29, ele refere-se a uma fase ainda pré-contratual, como seria o caso da oferta, previsto no artigo 30 do CDC, que expressa o princípio da vinculação da oferta. Ele puxa uma vertente no princípio da boa-fé objetiva, né? É derivado desse princípio. E, no entanto, existem requisitos para se tornar um consumidor equiparado, conforme o artigo 29, que seria a vinculação objetiva, ou seja, a veiculação objetiva, ou seja, a entrega da propaganda, da oferta ao consumidor, esse veículo de comunicação. E a precisão da oferta, ela estaria restringindo para ofertas de exagero, restringindo para ofertas concretas, ofertas que podem ser realizadas. Então, dessa forma, a gente entende-se que a legislação especial ela vem para assegurar os direitos das vítimas das negociações jurídicas, independente de sua participação direta em um contrato, resguardando todos os tipos de destinatários finais.